Olá pessoal, eu sou Eudes, neurologista do canal Neurologia BR do Instagram. Eu gostaria de compartilhar um caso visto hoje no consultório com vocês. Então é o seguinte, trata-se de uma paciente de 27 anos, feminina, com história de desestesia de membros inferiores, uma sensação de queimação bilateral, simétrica nos pés. E ela tinha uma história familiar bem positiva, bem importante, de casos semelhantes e com evolução de alteração motora, dificuldade para deambulação, e alguns casos que evoluíram com alteração renal, insuficiência renal e óbito, inclusive. Essa paciente, com essa história clínica, eu pensei em uma doença genética mesmo, autossômica dominante, igual o padrão sugeria. E com essa queixa de muita queimação, que sugere mais uma neuropatia de fibra fina, eu pedi um teste genético para avaliar uma doença que é a polineuropatia amiloidótica familiar. Então, a pesquisa da mutação do gene TTR e veio positiva. Então, o diagnóstico dela foi esse mesmo. Então, eu fiz um resumo aqui breve para explicar para vocês como que funciona, como que é a doença de uma forma geral, uma visão mais geral mesmo, mais ampla da doença. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, o gene TTR é um gene que está lá no cromossomo 18, é um gene que produz uma proteína chamada transtirretina. Essa proteína, o gene gera essa proteína, na verdade. Ela é uma proteína produzida no fígado, no plexo coroide e na retina, mas predominantemente aí no fígado. É uma proteína relacionada ao transporte de tiroxina e o transporte da vitamina A. Muito bem. Essa doença, ela gera uma mutação com um padrão autossômico dominante. O que significa isso? Então, a família é um padrão de herança, uma herança que não pula gerações. Então, alguém dos pais ou tios vai ter, depois filhos ou sobrinhos, e assim por diante. Então, não pula geração quando tem esse padrão dominante. Então, essa mutação vai levar a uma produção de uma proteína mal formada, igual vocês podem ver aqui no esquema. E a principal mutação é uma mutação que causa a substituição de um aminoácido metionina na posição 30, lá no exon 2, por valina. Essa mutação ela é muito frequente em Portugal. Em Portugal tem uma prevalência bem alta da doença. Aqui no Brasil não se sabe bem a prevalência, mas sabe que tem outros países também que herdaram de Portugal essa mutação, como por exemplo o Japão. Então, enfim, essa proteína mal formada, a proteína ela é um tetrâmero, E quando ela está mal formada, esse tetrâmero ele fica instável e se dissocia em monômeros. Então, esses monômeros mal formados, mal enrolados, vamos dizer assim, ou misfolding, igual eu escrevi, eles vão gerar uns agregados, vão se agregar em fibrilas, e esses agregados que vão depositar em vários órgãos aí, tecidos, e provocar a alteração que vai gerar os sintomas. Então, vamos lá nas alterações. Então, o depósito do amiloide, dessas fibrilas amiloides, ocorre basicamente no sistema nervoso periférico, nos olhos, nos rins, sistema nervoso central e coração. O principal sintoma, e geralmente é o inicial, é o sistema nervoso periférico. Então, o paciente ele costuma ter muita neuropatia de fibra fina. E se a gente lembrar, a fibra fina ela é uma fibra pouco mielinizada ou sem mielina, na verdade, um dos dois, ou pouco ou sem, e está relacionado com neurônios que vão carregar informação relacionada à dor e temperatura e sistema nervoso autônomo. Por isso que é comum a gente ter muita hipotensão postural, ortostática, diarreia, constipação, disfunção sexual,
estão relacionados com o sistema nervoso autônomo, e parestesias, dormências, hiperestesias, né, que estão relacionadas aí com o sistema nervoso periférico, suas fibras mais finas mesmo. Eu posso também ter síndrome do túnel do carpo, associada também à doença por depósito lá na região do nervo mediano. Muito bem. Nos olhos é comum eu ter glaucoma, opacidade de vítreo, posso ter angiopatia ocular. Nos rins, uma proteinúria é muito comum, podendo evoluir para síndrome nefrótica ou nefrítica, até evoluir para uma doença renal crônica, dialítica, né, com necessidade aí de terapia de substituição renal. Eu posso ter também sintoma de sistema nervoso central, como episódios semelhantes a AVC ou acidente isquêmico transitório, né, parecidos com isso, até crise epilética. E as alterações cardíacas associadas costumam ser bloqueios atrioventriculares ou sinoatriais, hipertrofia cardíaca, e isso aí evolui para uma disfunção restritiva cardíaca e insuficiência cardíaca e de predomínio diastólico. Muito bem, então esse é o esquema básico da doença. Eu vou ver se eu consigo fazer um outro vídeo mostrando o tratamento, né? Porque atualmente tem tratamento que modifica a história natural da doença. Então, medicações que conseguem estabilizar o tetrâmero e outras medicações que são silenciadores de genes. Aí eu posso falar com mais detalhes em um outro vídeo sobre o tratamento específico, tá bom? Então, era para vocês terem uma ideia geral da doença mesmo, né? Foi um caso que eu tive que foi bem ilustrativo, né? Essa paciente ela está no estágio inicial ainda, que é o estágio 1, né? Só com sintomas sensitivos de membro inferior, e já foi solicitada a medicação para ela, e a gente vai seguir, né? Vai fazer o acompanhamento, e eu assim que der eu compartilho com vocês aí a evolução.